Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o atendimento pré-hospitalar, o seu histórico, né? Então, quando nós começamos a falar sobre atendimento pré-hospitalar, é necessário imaginarmos a seguinte situação: o Brasil colônia e o Brasil império. Nessa época, o atendimento médico era escasso. Só para vocês terem uma noção, em 1789, no Rio de Janeiro, havia somente 4 médicos em atuação e o atendimento pré-hospitalar era inexistente. Então, quando falamos em saúde, né, então, num passo mais evolutivo, já imaginamos Rio de Janeiro, um lugar mais desenvolvido. Em 1808, foi fundada a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, quando então se iniciou o transporte e atendimento de vítimas feridas. Desde já, o modelo pré-hospitalar adotado era estrangeiro e era realizado por carruagens. Com a proclamação da República, o atendimento foi integrado ao Estado e passou a ser coordenado ao longo do tempo por diversos serviços públicos, dentre eles o Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência, o SAMDU, o Instituto Nacional de Previdência Social, o famoso INPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, e atualmente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mediante as secretarias de saúde em cooperação com o Corpo de Bombeiros e outras entidades. Em 1981, em Brasília, o Corpo de Bombeiros criou um serviço experimental de resgate de vítimas feridas, mas ainda desprovido de um modelo concreto. 5 anos mais tarde, após o intercâmbio de bombeiros brasileiros nos Estados Unidos da América, foi proposta uma reestruturação do sistema, com a criação de um serviço com ambulâncias equipadas e recursos humanos com treinamento específico. Em 1990, começa a funcionar na Grande São Paulo o projeto Resgate em 14 municípios com 38 unidades de salvamento. Contudo, o Brasil ainda não dispunha de um modelo autêntico de atendimento e legislação específica sobre o APH. Então, tudo ainda é muito novo. O APH é um tipo de atendimento pré-hospitalar móvel, que tem como objetivo o atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde, seja ela de natureza clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas, desde que possa levar a seu sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, conforme preconizado pela Portaria 2048 do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que o gerenciamento dos casos, desde o chamado ao desfecho final, configura-se como recurso central para o sucesso das operações. A tomada de decisão sobre a classificação da gravidade do quadro do usuário abrange desde o movimento do contato com o médico regulador até a avaliação local do usuário feita pelos profissionais de intervenção, assim como a avaliação do grau de risco da exposição ocupacional no atendimento, levando em consideração o envolvimento desde a central de regulação às equipes de profissionais de intervenção e equipes de apoio. Quando falamos nessas equipes de profissionais e equipes de apoio, nos cabe buscar defini-las uma a uma. Então, a partir de agora, iremos definir essa ocorrência. Então, o primeiro profissional que encontra-se aqui é o técnico auxiliar de regulação médica, o TARM.
Esse profissional é ele que recepciona inicialmente as ligações e possui a responsabilidade de registrar os principais dados do atendimento: o motivo do chamado, dados da vítima, endereço, nome do solicitante e telefone para o contato. Após o registro destes dados, a ligação é transferida para o médico regulador. Segundo profissional, rádio-operador. Esse indivíduo é responsável por repassar a ocorrência para as equipes da intervenção e verificação dos indicadores tempo-resposta. Outro profissional, médico regulador. É ele quem efetua a regulação primária ao avaliar a queixa do solicitante, verificando se a ocorrência é pertinente ao serviço. Caso não seja, realiza orientação e recomendações devidas, com posterior cancelamento da mesma. Se indicado, solicita o envio da unidade móvel de acordo com a classificação de risco. Outro profissional, enfermeiro regulador. Gerencia o plantão, faz as checagens das equipes quanto à composição, faz remanejamento de profissionais de intervenção quando necessário, dispensa EPI no turno noturno, envia ocorrência para as unidades avançadas. Outro profissional é o profissional da intervenção. Quem são eles? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico motociclista, condutor de veículo de emergência. São aqueles que tripulam as unidades móveis de saúde do serviço e executam atendimento em loco. Além desse atendimento, possui como atribuição a reclassificação do risco do usuário, tendo em vista sua evolução clínica do caso ou enriquece a anamnese. A reclassificação de risco do usuário permite a adequação do suporte requerido em cada ocorrência e auxilia no processo regulatório. Profissionais de apoio, higienizadores, marinheiros, ambulância, piloto e operador de voo, transporte aeromédico. Dessa forma, o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, APH, desempenha importante papel na saúde pública, uma vez que as doenças cardiovasculares e os eventos relacionados às causas externas, como situações emergenciais, são observadas cada vez mais na população em geral. A reunião de informações históricas nos permite inteirar rapidamente de como ocorre a estruturação dos serviços de atendimento pré-hospitalar. Observa-se que no Brasil a formação das equipes de profissionais e a forma de abordagem no atendimento às vítimas são baseadas nos modelos americano e francês do APH. São políticas públicas de saúde ligadas à atenção às urgências ainda novas e caminham para o aprimoramento. O atendimento nas áreas de urgência e emergência tem crescido e se tornado cada vez mais expressivo na sociedade brasileira e, quiçá, mundial. O aumento dos casos de inúmeros acidentes de violência tem forte impacto sobre o Sistema Único de Saúde do país, além de todo o conjunto da sociedade. Na assistência, este impacto pode ser medido diretamente pelo aumento dos gastos com internações hospitalares, assistência em unidade de terapia intensiva e tempo de hospitalização. No Brasil, as internações por causas externas são cada vez mais crescentes. As afecções por causas externas, a violência urbana e as doenças cardiovasculares, respiratórias e metabólicas são situações críticas para uma pessoa e determinam a necessidade de atendimento imediato, emergencial e definitivo. Condições de risco para a vida das pessoas sempre existiram e, junto com esses riscos, pelo instinto de preservação da vida,
o ser humano teve a preocupação de buscar o mais precoce possível um suporte para manter as condições vitais do indivíduo. Embora não descrito com a finalidade de explicitar o atendimento a uma vítima de violência, um dos primeiros registros identificados está na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 40, onde se lê: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então a gente observa que isso está desde muito tempo. Falar em preservação da vida ao longo dos séculos implica lembrar como foi possível ressuscitar indivíduos aparentemente mortos. Isso só foi considerado possibilidade científica a partir do século XVIII. Até então, há registros de sucesso, mas envoltos em misticismo e crenças religiosas. As manobras de ressuscitação foram desenvolvidas e tornaram-se realidade após a década de 60. O socorro sistematizado emergencial prestado às vítimas de situações críticas teve suas bases alicerçadas durante a Guerra Civil Americana, onde eram perdidas muitas vidas, principalmente de soldados, por falta de atendimento imediato. Foi identificada a necessidade de providências para agilizar o atendimento às vítimas ainda no campo de batalha. Alguns conceitos, como segurança da cena, evita tornar-se mais uma vítima, evitar a ocorrência de novas vítimas, exame primário, tratamento das lesões e risco de vida, evitar mais dano, e a própria questão do transporte rápido para o local de tratamento para o local de tratamento definitivo. Todos eles são oriundos dessa época. Para o conforto do paciente, havia ainda duas perfurações laterais para ventilação, acondicionamento de maca, cobertores para aquecimento e guarda de instrumentos. As ambulâncias passaram então a buscar feridos imediatamente, tendo sido obtida importante redução na mortalidade. Com o advento da era industrial, no final do século XIX, surgiram os motores a combustão, imediatamente incorporados a modelos confortáveis e seguros. A equipe já era composta por condutor, pessoal de enfermagem e o médico. Em 1900, as unidades estavam motorizadas e havia equipes específicas, já da recente criada Cruz Vermelha. Hoje, a evolução tecnológica permitiu o avanço das unidades móveis, que conta com equipe treinada, equipamentos microprocessados, serviços de comunicação, velocidade rápida, climatização, arsenal terapêutico e normatizações que regem o atendimento, melhorando assim a qualidade do atendimento e uma sobrevida do paciente.